Jovens estão enfrentando um aumento expressivo de casos de câncer no Brasil e no mundo. Estudos indicam um aumento enorme da doença em pessoas com menos de 50 anos. Este assunto é o tema de hoje do Doses de Saúde, que nós vamos discutir, vamos conversar com a oncologista a doutora Natália Naves. Obrigada pela oportunidade, Orley, de discutir esse tema tão importante e de estar de volta aqui, né? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer recebê-la aqui, doutora Natália. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Bom, o 79% foi o aumento global nos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos entre 1990 e 2019, segundo o BMU Oncology. Para a gente começar a nossa conversa, doutora Natália, a que se deve, assim, basicamente, esse aumento expressivo do número de casos de câncer em jovens? Essa é a pergunta que mais tem intrigado os oncologistas atualmente, porque isso não só a gente tem os dados, como a gente observa na prática clínica, os pacientes chegando cada vez em idades mais precoces, então pacientes de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que são idades em que a gente ainda não tem recomendação, por exemplo, de realizar exames de rastreio, né? E que a gente se pergunta, assim, o que pode causar um câncer numa idade tão jovem? Assim, será que o tabagismo, por exemplo, né? Geralmente as pessoas que fumam, elas vão ter um câncer numa idade um pouco mais avançada, porque tem que ter um tempo de exposição. Então, essa pergunta, ela intriga muito e faz que a gente se questione o nosso estilo de vida, porque a gente sabe que isso impacta muito, né? Então, sedentarismo, obesidade, consumo de ultraprocessados, né? Alimentos que são industrializados e que perde aquela característica da alimentação natural, tudo isso a gente sabe que é fator de risco para a pessoa desenvolver um câncer. Mas nem sempre isso justifica, né? Então, eu acho que além das questões alterações genéticas que a gente vem se desenvolvendo muito, estudando muito, voltando para essa área de estudar a relação genética mesmo que o câncer pode ter, porque a gente precisa estudar isso melhor, tentar prevenir mais, diagnosticar mais precoce para a gente conseguir curar mais esses pacientes. Tem estudos que indicam que 40% desses casos de câncer precoce, poderiam ser evitados com a mudança do estilo de vida, né? Sim. Conforme a senhora acabou de dizer aqui. E 45 mil é a estimativa anual de novos casos de câncer coloretal no Brasil. A incidência é grande, né? É grande. É a segunda maior incidência, né, no homem e na mulher. E a gente tem, assim, métodos de diagnóstico precoce, né, que é a colonoscopia. Então, assim, a colonoscopia, ela está indicada num paciente que não tem histórico familiar a partir dos 45 anos, né? Então, é muito importante, qualquer pessoa que já tenha 45 anos deve fazer uma colonoscopia, independente de ter fator de risco ou não. Para as pessoas que possuem um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de cólon, ela deve fazer o exame 10 anos antes. Então, por exemplo, se alguém teve um familiar que aos 50 anos teve um câncer de cólon, deve realizar a colonoscopia aos 40 anos. Mas é isso que eu acho que tem intrigado muito a gente, porque a gente tem pegado casos de pacientes com 35 anos, 30 anos. Então, assim, eu até estou voltando para essa área de oncogenética, de estudar bastante isso, porque a gente sabe que as alterações genéticas, elas correspondem a 10% dos casos de câncer, então não é a maioria, né? Mas a gente tem 40% aí justificáveis pelo estilo de vida. E o restante a gente ainda não sabe, né? Então eu acho que tem muito que a gente evoluir nessa área ainda. Bom, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC,
lembra que a vacinação contra o HPV é uma medida eficaz para reduzir o risco de diversos tumores, incluindo colo do útero, vagina, vulva, pênis, canal anal e garganta. Isso. As pessoas se interessam por essa vacinação contra o HPV? Eu acho que essa vacina não estava muito difundida. Recentemente, a gente começou a ajudar na divulgação. Faz pouco tempo que ela foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde para o SUS. Então, a gente tem uma incidência altíssima de câncer de colo de útero no Brasil. Eu até falei que o câncer de colo retal, né, que é o câncer de intestino, é o segundo em homens e mulheres, mas na realidade em mulheres é o câncer de colo uterino, que é o segundo mais incidente. E em algumas regiões do Brasil, como na região norte, ele chega a ser o câncer mais comum, até mais do que mama, mais prevalente, pela falta de vacinação e também do diagnóstico precoce que é feito através do exame de Papa Nicolau. Então, hoje em dia, o câncer de colo de útero é uma questão de saúde pública, é um problema de saúde pública. Porque a partir do momento que a gente começa a vacinar essas meninas, né, como o Ministério da Saúde tem preconizado, entre 11 a 13 anos, antes do início da vida sexual, a gente conseguiria erradicar o câncer de colo uterino. Né? Se a gente tiver 100% da população vacinada, não vai mais ter, porque é um câncer relacionado a essa infecção viral. Só que aí a gente entra nessa questão da divulgação, do acesso, né, do receio que as pessoas desenvolveram com vacinas. Então, a gente tem um novo problema emergente no Brasil com a desinformação. E politizaram muito essa coisa. Politizaram, as pessoas pararam de vacinar os filhos. Então, assim, a gente tem surtos de doenças que estavam erradicadas no Brasil graças à vacinação. Então, assim, a gente tem batido muito nessa tecla da importância de vacinar não só as mulheres, mas os homens também, porque como você falou, pode ter câncer de pênis, câncer de garganta relacionado ao HPV, então não é só o câncer de colo de útero, né, que a gente evita com a vacina. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Um dos maiores obstáculos para os jovens é o diagnóstico precoce. É isso mesmo? É porque a gente não tem indicação de rastreio nessa faixa etária. Exceto para o câncer de colo uterino, que a gente indica que a partir do momento que a paciente tenha relações sexuais, ela faça o preventivo com o exame especular, porque antes disso o preventivo é realizado sem o exame especular, então não é um preventivo tão eficaz assim. Esse exame especular, como é que é? É o ginecologista que faz, né? Ele introduz esse aparelho, que é o espéculo, e faz a coleta do material do colo uterino e coloca isso numa lâmina e envia para o laboratório. Então, a consulta com o ginecologista é muito importante. E aqui no Brasil, como eu falei da questão do acesso, a gente tem até alguns programas de, por exemplo, vans que vão para o interior do Amazonas, para o interior da Bahia, e aí conseguem rastrear a população que não tem acesso a um serviço de saúde próximo, né? Porque a gente tem essa questão, assim, da distância. Então, exceto o câncer de colo uterino, nenhum outro está indicado você rastrear nessa faixa etária. A gente não tem rastreio para câncer de próstata nessa faixa etária, de mama, de colo retal, que eu falei, a partir dos 45 anos. Então, assim, o jovem ele tem que se atentar aos sinais, né? Assim, surgiu um nódulo na mama, investigar, né? Tá perdendo peso, não sabe o que acontece, assim, que a pessoa tá perdendo peso porque tá fazendo uma dieta, tá fazendo academia, tudo bem. Mas uma perda de peso inexplicada tem que ser investigada, né? E são sinais que os jovens ignoram. Ignoram, assim, acho que vai deixando passar. E, por exemplo, a questão que a gente fala muito, né, do câncer de pele também, que tem que fazer exame com dermatologista, avaliar pintas suspeitas, né? Então, aquela pinta que tá meio esquisita, mudando de cor, com bordas irregulares, coçando, com sangramento, tem que investigar, né? E até um profissional, um dermatologista, que consegue fazer o exame com dermatoscópio, que é um aparelho que vai ajudar a identificar essas lesões malignas,
para que isso seja retirado. Então, assim, o câncer de pele não melanoma é o mais comum em homens e mulheres, né? Só que ele é um câncer que tem altíssimas chances de cura e poucas chances de dar metástase. Então, a gente tem que identificar essas lesões e, assim, prevenir também, né? Então, o uso de protetor solar também é outra coisa que a gente tem insistido e que vem aí as fake news falando que não é para usar, que protetor solar está relacionado a aumento da incidência de câncer, sendo que a gente já tem diversos estudos que mostram que, na verdade, ele reduz, né? Então, assim, a gente tem que combater a desinformação que hoje vem sendo feita, não só no Brasil, né? Horrorosa, né? Todo mundo é médico, todo mundo sabe de jornalista, então, que tem esparramado aí nessa rede social, Complicado. coisa horrorosa. Bom, durante muito tempo o câncer foi visto como uma doença associada ao envelhecimento. Isso acabou, né? Eu acho que, assim, a gente tem visto que cada vez mais está chegando mais perto, sabe? Eu falo mais perto porque, assim, Sim. tenho atendido muitos pacientes da minha faixa etária, e não dá mais para a gente ignorar que isso é um problema de saúde pública, né? Então, a gente precisa olhar para os jovens também, porque, como eu falei, né, os homens, eles vão começar a se preocupar com câncer de próstata a partir dos 50 anos, e tudo bem. O câncer de próstata é uma doença que, habitualmente, vem mais nos idosos mesmo. A gente tem atendido pacientes em torno de 45, 50 anos com diagnóstico de câncer de próstata. Mas, assim, cânceres de colo retal, estômago e mama, a gente tem observado em idades mais precoces ainda. Uhum. Existe alguma correlação entre o câncer nos jovens com transtornos mentais como estresse, burnout, ansiedade e tudo mais? A gente sabe que o estresse é, sim, um fator de risco para câncer. Não é uma relação muito bem estabelecida de causa e efeito, mas a gente sabe que, assim, pesquisas feitas, por exemplo, em ratos estressados mostram que os ratos com hormônio do cortisol alto, ele vai ter uma incidência maior de câncer, né? E aí vem também a questão, não é para ficar dosando cortisol de todo mundo, né? Porque o cortisol é um hormônio super difícil da gente dosar, tem que ter um preparo específico, tem que ser coletado num horário específico. Então, se a coleta for feita no horário errado, no dia errado, de uma maneira errada, vai dar o que a gente chama de um falso positivo. E aí a pessoa vai para 1000 promessas que tem para reduzir o cortisol, quando na verdade o que a gente tem que fazer? Diminuir tempo de tela, né? Reduzir celular, praticar meditação, atividade física, qualquer coisa que promova o bem-estar, né? Porque como a gente estava conversando antes da entrevista, a gente precisa ter momentos de lazer, de relaxamento e tudo mais. Então, assim, isso tem que fazer parte da rotina. E isso se perdeu, porque a pessoa hoje em dia, ela chega em casa, ela vai descansar no celular. Então fica ali rolando o feed, o tempo passa, e aí consome um monte de informação que é terra de ninguém na internet, né? E não descansa, não medita, e depois não tem tempo para praticar uma atividade física, enfim, para se alimentar melhor, que tudo isso exige tempo, exige organização, né? É muito mais prático você pedir uma comida no aplicativo ou comer qualquer coisa na esquina do que você se organizar, fazer sua marmita, deixar tudo planejado para a semana, né? Tudo isso vai impactando, né? Isso impacta, com certeza. Doutora, o diagnóstico de câncer num jovem é, de certa forma, devastador, né? Porque aquilo ali na cabeça dele vai interromper uma carreira, interromper estudos, interromper uma vida. Isso. E a gente fala assim que essa fase entre os 30 e 40 anos geralmente é a fase desafiadora por si só, porque a pessoa está no momento de construir carreira, construir família, que a gente sabe que é um desafio também. E quando vem um diagnóstico de câncer nesse momento, a vida da pessoa não para, né? Então, assim, a gente tem que tentar adaptar o tratamento à rotina, porque tudo bem, ela pode até ter uma licença do trabalho, mas não vai ter licença do trabalho da família, Claro. de casa, principalmente para as mulheres, né? Que a gente sabe que essa sobrecarga de cuidar dos filhos pequenos acaba caindo mais para as mulheres. Então, assim, ver um diagnóstico. E, assim, a gente tem visto casos de câncer de mama durante a amamentação, durante a gravidez, sabe? Então, assim, são desafios para a gente. E a gente já tem dados hoje
de que é seguro fazer o tratamento de câncer, tanto durante a gravidez, a gente pode fazer quimioterapia a partir do primeiro trimestre, né? Quanto durante a amamentação. Então, assim, tem pacientes que às vezes palpam o nódulo na mama e ficam com medo, esperam ali passar o término da gravidez, o término da amamentação, mas não. Palpou o nódulo na mama, viu alguma coisa estranha, procure o médico imediatamente, não espera, sabe? O câncer não espera e a gente pode fazer o tratamento independente aí desse contexto. A mamografia, né, que é esse exame da mama, pode ser feito, até então era até os 50 anos, né, a partir dos 50 anos. Isso. Agora já diminuiu bem, né? Assim, as sociedades médicas já recomendavam a mamografia a partir dos 40 anos, mas o Ministério da Saúde ainda estava recomendando a partir dos 50. Então, foi uma vitória que agora a gente conseguiu, né, que o Ministério da Saúde, a Anvisa, recomendem a mamografia a partir dos 40 anos. O desafio, Orley, também é que as pessoas mais jovens, a mamografia não é um bom exame, porque a mamografia ela precisa da mama mais envelhecida, digamos assim, dos 40 anos, né? Então, a mama de uma menina de 20 e poucos anos é uma mama muito densa para ser vista na mamografia. Então, nesse caso, o indicado é o ultrassom e o autoexame, né? Que não deixa de ser uma grande ferramenta, assim, nas mulheres. Depois dos 40 anos, o autoexame não é a melhor forma de diagnóstico, porque a mamografia ela pega lesões muito mais precoces que não vão ser detectadas através do autoexame. Mas para as meninas mais jovens que não podem fazer mamografia, o ideal é fazer o autoexame mesmo, se atentar ali, observar a própria mama. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Existe uma diferença de tratamento do câncer na pessoa mais idosa e no mais jovem? Existe, porque assim, nas pessoas mais idosas a gente vai ter alguns outros problemas associados, né? Então, muitas vezes isso vem associado a outras doenças crônicas que a gente precisa olhar, a medicamentos, que é o que a gente chama de polifarmácia. Então, muitos idosos que chegam tomando uma pilha de remédios por dia. E o paciente jovem, como eu falei, a gente tem essa preocupação também com a estrutura do trabalho, né? Não impactar tanto na qualidade de vida. No idoso já é uma preocupação mais com a funcionalidade em termos de a pessoa já perdeu um pouco da funcionalidade, então talvez ela não tolere um tratamento muito agressivo. Enquanto o paciente jovem, ele precisa de um tratamento mais agressivo para potencializar a chance de cura, porque tem uma expectativa de vida muito longa, né? Então a gente tem que ter a preocupação se esse câncer vai voltar lá na frente. O uso exagerado e sem acompanhamento de anabolizantes, de suplementos alimentares que a moçada usa aí à vontade em academias e tudo mais, isso tudo é Fator de risco e também a gente sabe que é fator de risco para outras doenças, principalmente cardiovasculares, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem um uso realmente indiscriminado, né, de reposição hormonal em pacientes que não têm indicação de fazer. E a gente não tem correlação. Existe até uma fake news de que a reposição de testosterona diminuiria a incidência de câncer de mama. E aí eu fui olhar o estudo para ver o que era. A reposição de testosterona Na mulher. Na mulher. Isso. Mas, assim, é um estudo muito mal feito. Eles pegaram pacientes que tinham câncer de mama e pacientes que estavam em reposição de testosterona e observaram os desfechos ali, né? Pacientes que estavam em risco de ter câncer de mama. Só que eles compararam o dado com a base de dados geral. Então, não foi um estudo que pegou, por exemplo. Para a gente saber isso, eu teria que pegar as pacientes, metade vai tomar testosterona, metade não vai tomar. E avaliar essas duas. Eu não posso cruzar isso com uma base de dados que as pacientes não são iguais.
Então, assim, hoje em dia é muito fácil você abrir um vídeo na internet e tem lá, um estudo foi publicado falando que a reposição de testosterona diminui a incidência do câncer de mama, mas as pessoas não sabem interpretar estudo. É difícil até para quem é médico, porque assim, a gente que é oncologista, a gente vive de estudo no nosso dia a dia, porque a evidência de câncer, ela muda a cada congresso, então assim, a gente tem que ir mesmo para congresso se atualizar, buscar aulas, reuniões e tudo mais. Então, assim, um estudo mal feito, ele pode tendenciar a população a fazer uma coisa que não tem respaldo científico algum pela comunidade. Então, esse estudo, na verdade, ele não foi designado para isso, entendeu? Então, assim, a testosterona na mulher, ela é baixa mesmo. A gente não foi no nosso biotipo não produz testosterona. A testosterona é um hormônio do homem. Então, por que que tá tendo esse uso indiscriminado de reposição de testosterona e outras drogas também, outros anabolizantes também, com fins estéticos principalmente, né? O, qual o benefício da testosterona? Eu estou te fazendo essa pergunta como se eu fosse aqui um paciente no seu consultório e, de repente, eu lanço essa pergunta. Então, a testosterona está mais associada à disposição, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, em pacientes que têm câncer de próstata, que na maioria das vezes o tratamento consiste em cortar a testosterona, porque ela alimenta, né, a produção do câncer de próstata, das células de câncer de próstata. Então, o paciente, quando ele não tem testosterona, ele vai perder disposição, a libido também, né, que é algo que nas mulheres aumenta com a reposição, e nos homens também. Então, assim, basicamente é um hormônio que também está associado a um pouco mais de ganho de massa magra, né? Então, para a pessoa que está procurando fins estéticos, isso é vendido como o hormônio salvador, assim, porque você vai ter mais disposição, você vai ter mais libido, você vai ganhar mais massa magra. Então, assim, é ótimo, né? Só que o risco disso a gente não sabe, a consequência a longo prazo. E a gente sabe que a consequência cardiovascular é muito importante. Então, o aumento de pacientes que estavam em uso de hormônios anabolizantes com morte súbita também é algo preocupante. É, esse aumento me surgiu agora essa pergunta, que vira e mexe aqui nas entrevistas com colegas seus, a gente sempre retorna lá no Covid, na epidemia, das sequelas do Covid. Teria alguma coisa a ver? Como sequela Não, pelos dados que a gente tem, não. O que a gente tem visto recentemente, assim, algumas vasculites pelo Covid, polineuropatia, às vezes, de paciente que ficou muito tempo internado na UTI, mas, assim, em relação a isso, eu acredito que não tenha uma relação. Mas eu acho que os estudos vão demorar a sair. A gente está passando agora 5 anos da pandemia, né? Então, o tempo de follow-up de um estudo bom geralmente é 5 anos. Então, eu acho que os estudos vão começar a sair agora, sabe? Mostrando o impacto que isso teve na população que teve Covid e que, graças a Deus, sobreviveu, né? Porque olha quantas pessoas nós perdemos, né? A vacina também não... Não, a gente não tem visto, assim, efeitos colaterais em relação à vacina. E eu acho que muitas pessoas colocam a culpa dessa morte cardiovascular nas vacinas e tudo mais, mas não querem olhar para todo o resto, né? Porque se a gente for olhar a quantidade de pessoas hipertensas que tem nessa faixa etária que não sabem ou que não fazem o tratamento porque acham que não tem que fazer e não muda o estilo de vida. E eu falo isso nos meus colegas médicos também, porque não existe, acho que uma profissão pior para cuidar da própria saúde do que médico, né? Que não faz nada certo. Eu conheço alguns. Então, come mal, dorme mal, trabalha muito, descansa pouco, não pratica atividade física e depois, quando vai ver, a conta chega, né? Então, assim, a minha geração já é uma geração que está mais preocupada com essa questão da qualidade de vida, né? E de como isso vai impactar. Então, eu acho que é muito difícil a gente olhar e falar assim, poxa, eu estou me alimentando mal, eu não estou fazendo academia. O tempo recomendado de academia, de atividade física aeróbica, é de 300 minutos na semana. Quem está conseguindo fazer isso? Nossa, não é nada, né? Então, assim... Mas, assim, se for perguntar no consultório, ninguém faz 300 minutos, porque é muito. Então, assim,
dá para se organizar e fazer, entendeu? Eu acho que é difícil a gente olhar, então é mais fácil a gente pôr a culpa na vacina. Não foi o Covid, não foi a vacina. Então, assim, a nossa memória tá ficando ruim. Por quê? Celular, né? A gente não tem concentração mais para fazer, a gente não tem concentração para assistir um filme sem mexer no celular, para assistir um Reels de 1 minuto e meio. Às vezes, quando eu vou postar um vídeo no Instagram, eu falo, nossa, esse vídeo ficou grande demais. 2 minutos o vídeo tem. Ninguém assiste. E aí depois fala, não, minha memória ficou ruim por causa do Covid. Será que foi por causa do Covid mesmo? Ou será que a gente não está exercitando o nosso cérebro o suficiente, sabe? Essa coisa de celular, de tecnologia, de inteligência artificial, tudo isso aproximou as pessoas, vamos dizer, dentro da tecnologia, mas pessoalmente, entendeu? Familiarmente, vamos dizer assim, as pessoas estão Muito mais distantes, né? mais distantes. Dentro de Paradoxo, casa. mas Dentro de casa, às vezes um tá no celular, o outro também tá no mesmo ambiente, mas não tem aquela troca, né? perto e distante, né? É, Ao mesmo tempo. sim, com certeza. A genética, você já disse aqui, deu uma passagem sobre o fator genético nesses casos de câncer em jovens, mas tem tanta importância? Tem muita importância. E essa é uma área que eu estou me dedicando a estudar esse ano. Eu estou fazendo uma pós-graduação nessa área de oncogenética, porque realmente a gente observa que a gente fazia muito subdiagnóstico. A gente só pedia o teste genético para pacientes que tinham um histórico familiar muito importante de câncer. E agora a gente tem visto que às vezes a gente pode achar uma mutação se alguma coisa chamar a atenção. Então, a pessoa não tem nenhum fator de risco para ter câncer e ela desenvolve um câncer antes dos 50 anos. Às vezes a gente tem que levar para avaliação com um oncogeneticista, né, para fazer um teste, um painel, e aí é o oncogeneticista que vai determinar, porque também não adianta ir em qualquer médico, pede um painel lá, aí acham um gene que tem tal coisa, não tem correlação, não tem estudo nenhum, a pessoa já chega no oncologista desesperada, sendo que, na realidade, a pessoa não pede o teste, mas não sabe interpretar o teste. Então, o ideal é que seja feita a avaliação com um oncogeneticista. E a gente tem um aumento na incidência de algumas síndromes de predisposição hereditária ao câncer no Brasil. Meu avô sofreu, meu pai sofreu, eu vou sofrer. Isso. E a gente precisa rastrear e saber se é genético mesmo ou, por exemplo, se às vezes a pessoa tem um histórico familiar de um câncer de pulmão, mas todo mundo fumava. Então, isso não quer dizer muita coisa, né? Às vezes está mais relacionado ao estilo de vida. Mas alguns cânceres chamam a atenção. Mama, idade precoce, endométrio, câncer de intestino, idade precoce, câncer de próstata, pâncreas. Alguns outros a gente tem no Brasil, principalmente no sul e sudeste, uma mutação que chama mutação do P53, que é uma síndrome de Li-Fraumeni. Essa mutação é descrita no Brasil e ela tem predisposição a diversos tipos de câncer. E é que a gente chama da mutação do tropeiro, que aparentemente foram os tropeiros que foram andando ali pelo país e foram tendo filhos, e esses filhos foram carregando a mutação. Então, isso é uma área que a gente tem voltado a estudar, porque é uma mutação comum no Brasil. No resto do mundo, a gente tem outros tipos dessa mutação. Outra jabuticaba, não? Exato. Então, assim, a gente tem que investigar e a pessoa precisa ser acompanhada, a família precisa ser rastreada, quem tem essa mutação, né, para fazer um acompanhamento. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Mas é o que eu falo, às vezes a gente vai pedir um teste genético e aí o convênio não cobre, ou a pessoa não tem acesso e aí não quer pagar.
Mas para ir no médico que vai passar hormônio, ela paga. Então, assim, para que você quer gastar seu dinheiro, entendeu? Não é gastar, é investir, né? Porque às vezes, assim, a gente pode até falar, não quero saber. Mas e seu filho? E seu irmão? Sabe, assim? Então, a gente tem que ter essa preocupação e um cuidado também, porque, assim, tem gente que não quer saber mesmo que tem uma mutação, que fala uns absurdos, assim. E a pessoa tem que se preparar psicologicamente para saber. A gente tem que saber fazer todo esse acolhimento. Então, não é uma consulta simples, é uma consulta demorada, é uma consulta que você precisa fazer o histórico familiar inteiro, né? E a pessoa precisa saber, porque tem gente que chega na consulta e não sabe nada do tio, do avô, às vezes perdeu a relação, mas isso é importante. Então, a professora, ela até brinca às vezes assim, você pode brigar com sua família, mas pergunta se alguém teve câncer antes, sabe, assim? Pra gente não se perder nessa história, sabe? É importante. Desse aspecto familiar, surge um jovem dentro da família, de repente com câncer. O apoio da família junto a essa pessoa é muito importante, É né? muito importante, porque o tratamento não é fácil, né? Por mais que a pessoa vá curar, o diagnóstico não é fácil, o tratamento tem muito impacto. Então, assim, a gente até fala de uma síndrome do sobrevivente, né? Que às vezes é a pessoa que ela acha que ela vai morrer, porque ela teve um diagnóstico de câncer, ela não morre, e aí ela não sabe o que fazer da vida depois. Então, assim, a gente observa um número grande de pessoas que mudam de carreira, que se separam, enfim, que realmente buscam viver a vida de uma outra forma, né, depois desse diagnóstico. Mas o apoio familiar é muito importante, né? E a gente observa muitos pacientes que perdem o cônjuge ao longo do tratamento de câncer, o que é muito difícil, né? Assim, era para ser na saúde e na doença, né? Então, assim, às vezes, nesse momento que a pessoa está mais debilitada e mais precisa, não tem ninguém ali. Muitos pacientes que vão na consulta sozinhos também, isso é muito difícil. Nossa, isso influi negativamente no tratamento, barbaridade, né? Eu acredito que sim, porque quanto mais positiva a pessoa consegue ser, mais leve ela vai levar aquilo, né? Então, assim, isso pode levar até, às vezes, a um abandono de tratamento, que não é comum a gente ver, mas que pode acontecer, sabe? Por falta de suporte familiar e social também. Às vezes uma pessoa que não tem com quem deixar o filho, sabe? Então, assim, são questões muito complicadas. Eu posso falar sobre isso porque eu sofri um câncer, tive um câncer, coisa de 10 anos atrás, e eu operei tudo tal, com apoio completo da família, e isso ajuda muito. Muito. Faz total diferença. Inclusive, profissionalmente, para mim, não prejudicou, pelo contrário, eu acho até que ajudou muito, que depois que você se estabelece, você começa a olhar a vida por um outro prisma. Com certeza. Você vê que, e graças aos médicos, graças a vocês que Não, e a estão... gente fala também do apoio familiar em relação a pessoas para parar de fumar, né? Porque, assim, é tão difícil, assim, a pessoa... Esse câncer que eu peguei foi em função de cigarro. Então, e aí a gente fala muito que o paciente, para parar de fumar, ele precisa não só do apoio da família, como de uma equipe ali, de ter um psicólogo, um pneumologista, às vezes um psiquiatra, porque é um tratamento que é um tratamento multidisciplinar nesse caso, assim, o cigarro é um vício, e agora o que a gente está muito preocupado com os jovens é com o vape, né, o cigarro eletrônico. Que, assim, o Brasil, ele tinha tido sucesso nas Dizem que políticas. é até mais, não é mais, vamos dizer, letal, né? Mais perigoso do que o... Porque tem vários motivos para isso, né? Primeiro que é o que a gente fala do tabagismo mascarado. Porque o cigarro comum, convencional, ele é proibido em alguns lugares, nos lugares públicos, assim, você não pode fumar num restaurante, numa festa e tudo mais. No Brasil, apesar dos cigarros eletrônicos não serem legais, as pessoas fumam em lugares fechados, né, dentro de casa. Então, assim, é um hábito que quando você vê, eu já vi algumas pessoas relatando que trocaram do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, achando que estariam fazendo menos mal para a saúde, mas quando foram ver, elas começaram a fumar muito mais, né? E a gente tem algumas síndromes que são relacionadas diretamente ao cigarro eletrônico. Algumas quimiopatias, exatamente. Então, assim, as drogas estão lá, né? Então, isso é preocupante porque foi vendido como uma coisa muito boa. Não tem o cheiro ruim do cigarro, é um cheirinho ali de essência que põe, né?
Então, assim, voltou a ser legal, né? Assim, entre os jovens, descolado, digamos assim, né? E o fumante hoje, quer dizer, há muito tempo, eu acho que sempre foi eu falo isso de cadeira, porque eu fumei mais de 40 anos, então eu posso falar. Fumante é uma figura inconveniente. No lugar em que se ele está fumando, as pessoas se afastam, ou então ele tem que sair daquele lugar onde ele está, da mesa de um restaurante, de um bar, de um convívio ali com os amigos, ele tem que ir para outro lugar para Sim, poder satisfazer o vício. E não é fácil, eu imagino. não é fácil não. O câncer já foi tido, vamos dizer assim, chamado de doença ruim, entendeu? Sentença de morte. A gente estava até conversando aqui antes da gravação que tinha gente que tinha até medo de falar, né? Muita gente não fala o nome, sim. E Hoje não tem nada disso, né, Natália? eu acho que ainda tem um pouco. É difícil as pessoas conseguirem mudar essa imagem e aceitarem que, assim, o câncer hoje ele pode ser uma doença crônica. Então, assim, com a novidade dos tratamentos, a revolução que a gente teve, principalmente com o surgimento da imunoterapia, que, assim, revolucionou o tratamento do câncer mesmo, a gente vê que alguns pacientes eles vão ter que conviver com a doença. Então, vai fazer parte ali do cotidiano dele as consultas, o tratamento, os exames, né, que são exames um pouco mais demorados, né, tomografias, ressonâncias, PET scan. Então, isso tudo pode fazer parte da rotina de um paciente. O paciente tem que adequar a própria vida a isso. Isso é difícil as pessoas conseguirem imaginar. Então, a partir do momento que a gente fala que a doença é metastática, digamos assim, ela espalhou, a pessoa já acha que vai morrer. Enquanto que a gente tem pacientes metastáticos que vivem anos e anos tratando, ou às vezes até em férias de tratamento, mas cada caso é um caso. Existem cânceres que vêm muito agressivos, que às vezes, assim, progridem rápido, os tratamentos ficam resistentes. Ainda a gente pega alguns casos muito desafiadores, que exigem um pouco mais de que a gente, né, se esforce ali para tentar dar um tratamento adequado e que muitas vezes, infelizmente, o melhor tratamento pode não ser o suficiente. Mas a mortalidade por câncer no Brasil, ela ainda não é maior do que a mortalidade por causas cardiovasculares, né? Então, a principal causa de morte no Brasil hoje ainda é a doença cardiovascular. O AVC também, né? AVC, isso. Na semana passada nós entrevistamos aqui 2 colegas seus dessa área de neurologia. Sim. O tal do AVC também é uma coisa... E a gente tem uma estimativa de que se o mundo, né, não tomar medidas rigorosas para a prevenção de câncer, o câncer vai ultrapassar a mortalidade cardiovascular como principal causa de morte. Então, a gente precisa intervir, né? A gente precisa falar sobre isso, ou vacinar as meninas e meninos jovens do HPV, precisa fazer os exames de rastreio, precisa combater o tabagismo, né? Então, isso é muito importante. E é uma doença, de certa forma, também muito incapacitante, né? Com certeza. Então, a gente estava falando até em relação ao protetor solar, né? Que, assim, até isso, as pessoas estão demonizando agora. Algo que veio para revolucionar, assim, porque eu lembro quando eu era pequena que a gente ia na praia, nos anos 90 ali, não tinha essa preocupação com proteção solar que a gente tem hoje, camisa, overline, boné, essas coisas. Não, a gente ia e ficava lá todo vermelho. E agora a gente sabe disso. Então, assim, por que as pessoas estão trocando o protetor solar por suco de melancia? Antigamente ainda tinha até uma folha de figo, né? Tinha umas coisas que usava para bronzear também. Literalmente queimava, né, a pele da Então, pessoa. a gente não sabia, mas agora a gente sabe. E aí parece que a gente está voltando para a era da desinformação mesmo. É a tal da internet, né? Mal usada, mal pesquisada. Sim. O que mais, doutora Natália, que nós podemos falar? Não, acho que eu só não terminei de responder sua pergunta sobre o câncer ser uma doença incapacitante, e é mesmo, né? Porque em alguns casos a gente precisa, para curar o câncer, a gente precisa fazer alguma cirurgia que vai impactar ali na funcionalidade da pessoa, né? Então, principalmente os sarcomas, né? Que a gente tem a necessidade, às vezes, de amputar algum membro. Então, pode realmente ser uma doença incapacitante e que durante o tratamento ali exige que a pessoa se afaste. Tem alguns pacientes que optam por continuar trabalhando, porque falam, doutora, se eu ficar em casa agora, eu vou ficar pensando aqui no meu tratamento, vou ficar angustiado, o trabalho me alivia.
às vezes para a pessoa que gosta de trabalhar mas para a pessoa que vê o trabalho como um estresse, como uma coisa a mais, aí eu já não sei, né? É muito individual a relação que cada um tem com o trabalho e com o tratamento. E é por isso que eu falo que é importante a gente conseguir avaliar o paciente como um todo. Eu não posso olhar para o paciente e ver só o câncer, né? Eu tenho que olhar, entender como que é a família do paciente, como que é o hábito de vida dele. Eu acho que a medicina hoje em dia, a gente não é mais generalista, porque antes a gente tinha um médico que fazia tudo, mas com a velocidade das informações e do tudo que muda, não tem como. Tanto que nós, oncologistas, estamos em breve nos diferenciando em cada tipo de tumor, porque Especialidade. exatamente assim, a gente não consegue acompanhar mais a velocidade de informação, mas isso não quer dizer que a gente não vai olhar para esses aspectos psicossociais do paciente, que é muito importante. A tecnologia tem ajudado? Demais, assim, a gente tem revolução, assim, em relação aos exames de imagem. Até a própria inteligência artificial, ela não vai substituir nunca, né, um tratamento oncológico, mas, assim, ela pode nos auxiliar, às vezes. Então, a gente tem agora, aos poucos, né, porque exige um tempo para a gente se adaptar também, incorporado à tecnologia. Então, eu tenho alguns pacientes que às vezes questionam, por exemplo, põe um laudo de exame no ChatGPT e aí chega, doutor, eu vi aqui tal coisa. Falei, olha, mas assim, olhando para ela, eu não vejo que tá igual, tá no exame, examinando ela. Então, o exame clínico é muito importante. Conversar, ver o paciente. Então, assim, a consulta presencial é fundamental. Eu acho que nada substitui o toque humano, né? Assim, o exame físico, assim, a gente tem muito auxílio da tecnologia, mas eu acho que o olho no olho ainda tem o seu papel, sabe? Eu não sou tão antiga assim, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, certo? Além das cirurgias urológicas, as cirurgias robóticas, elas ajudam, auxiliam muito no tratamento do câncer? Demais, assim, a gente tem tido resultados melhores, né, em termos de rapidez na evolução do paciente também. Precisão. Mais precisão. Então, assim, a gente tem para cirurgias abdominais, né, então cirurgias de estômago, principalmente, que os cirurgiões operam muito por robô, e a gente tem visto resultados fantásticos. Para urologia também, só que assim, O pós-operatório é muito mais tranquilo, né? Então, assim, alguns casos ainda a gente precisa fazer cirurgia convencional, por exemplo, para tumores ginecológicos, né? Então, os resultados são melhores ainda com a cirurgia convencional do que com o robô. Mas eu acho também que é uma questão de tempo, assim, da curva de aprendizado dos cirurgiões, né? Assim, tudo leva um tempo para a pessoa se adaptar. Então, eu acho que é uma questão de tempo aí, o robô. E assim, os pacientes acham que é um robô que opera, mas não é, né? É o médico que tá ali sendo auxiliado pelo robô. é um joystick, né? Fica assim. Exato. É. Doutora Natália, que bom. Muito obrigada pela A gente sabe oportunidade. que é um assunto penoso, mas tá aí para a gente trazer levar essas informações até você. E você que é jovem, menos de 40, menos de 50, tudo isso que a doutora Natália falou aqui é bom que preste atenção para evitar coisa pior lá para frente. Né? Com E certeza. pense na sua família também, principalmente. Né? Assim, é um assunto que não é legal, assim, mas é importante a gente falar, a gente não pode fugir, né? Não. Tá aí, né? É. Muito obrigado, Natália. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. É. Um prazer. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e pelo seu carinho. Até a próxima.